Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Destrinchando Edital da Secretaria de Saúde do Paraná. Um concurso muito aguardado, né? Um concurso de alto nível. A gente pode falar um pouquinho sobre as atribuições do cargo, dia a dia. O Fábio pode dar uma boa complementada, porque a esposa dele trabalha numa Secretaria Estadual da Saúde. E já vou adiantando para vocês que é um trabalho bem interessante, bem legal, bem importante. Tá? O edital traz algumas informações importantes, eu vou passar aqui destacando, e fiquem à vontade para mandar as perguntas ali no chat, e no final o Fábio vai entrar com a parte de conteúdos, com já algumas dicas para vocês irem adiantando. Bom, para quem não gosta de redação, se deu bem, essa prova vai cair somente objetiva, é uma prova classificatória e eliminatória, ou seja, tem um mínimo de questões em cada matéria que vocês têm que fazer, vou apresentar logo em seguida. A gente prefere prova com redação, porque nossos alunos viram umas máquinas de escrever redação, né? A gente faz uma frequência muito alta de simulados com redação, depois os professores vão corrigir a parte específica, a parte de português, vão mandar áudio para os alunos. Então, eles saem muito fera e a gente costuma puxar muita gente para o topo do ranking por causa da discursiva, mas, da parte objetiva, a gente também faz uma preparação bem diferenciada. O que a gente fornece? Apostilas com método Soma, que são algumas questões para direcionamento do estudo de vocês, o conteúdo de uma forma bem estratégica, tá, de como cai na prova, e no fim ainda um resumo esquematizado para vocês darem uma revisada. Tá? A gente vai ensinar, quem não é nosso aluno, como estudar nessa fase pós-edital, que tem que realmente dar uma mudança aí de rotina, ok? Já fica a dica para quem não é nosso aluno, tá? Já vou acabar ajudando vocês, porque eu sei que muitos vão se tornar aluno, mas assim, saiu o edital, acabou a brincadeira, tá? Deleta a rede social, deleta a Netflix, fica em casa o máximo possível, não inventa nada final de semana, nada é tão rapidinho, vou só ali na minha avó almoçar. Tu vai passar a tarde toda e vai perder o ritmo. Final de semana, estuda, domingo faz simulado, corrige simulado, delega tudo que tu puder, terceiriza tudo que tu puder, tá? Conta aí com o teu parceiro, com a tua família, com um amigo, com quem for. Ah, tem que ir na lotérica. Vai por mim aí. Alguém me ajuda, mas assim, Réveillon e Natal, um dia para curtir a família e o resto é estudar. O tempo voa, tá? Pós-edital, assim, cada minuto vale por 10, perfeito? Vamos lá. E assim, é uma dica de amigo, né? Nossos alunos já estão fazendo isso. Então, se vocês querem ter chance, toquem ficha aí. Olha que interessante, prova espalhada aí pelo estado, né? Eu conheço Cascavel, que é lá no oeste, né? Até perto do Paraguai um pouco. Curitiba, capital, obviamente, que ia ter. Guarapuava é litoral, pessoal. Eu sei que tem uma praia que começa com G, mas agora eu não lembro se é Guarapuava. Falem, Londrina, um pouquinho mais para cima, à esquerda ali da capital. Maringá é no norte, se eu não me engano, né? Norte ou noroeste. Ponta Grossa... Ah, não, confundi Ponta Grossa com Londrina. E o Moarama é meio perto lá de Cascavel, não é? Um pouco mais para baixo, eu acho. Então, quem é do Paraná aí, vai ter várias opções para vocês fazerem a prova, tá? Cidades boas, cidades com hotel, mas reservem com antecedência, perfeito? Essa é uma dica importante, porque quando tem evento, se der azar de ter mais algum evento, a lotação vai lá em cima, e às vezes o pessoal passa trabalho para achar lugar para ficar. Muitos de vocês vão e voltam, mas quem não é do estado tem que se organizar aí com antecedência. É um concurso bem grande, com muitas vagas. E o que costuma acontecer nesse tipo de concurso? Chamarem muito além das vagas. Tá? Então, eu não estou pronto, não sei se vale a pena, eu estou começando agora. Faz. A grande dica é essa. Faz. Nem que seja pela experiência que tu vai pegar nesse e no próximo tu vai passar. Mas, repito, esses concursos estaduais costumam chamar todo mundo. Nos últimos 4 anos aí, a maioria dos concursos estaduais tem chamado todo o cadastro de reserva. Então, vale a pena fazer sim. Tá? Salário, né? Todo mundo tem um interesse em saber o salário, tanto básico quanto os penduricalhos, que a gente costuma brincar. O básico, R$ 7.616, mas tem um auxílio alimentação que é isento de imposto, então R$ 834 entra na conta limpinho.
Tem mais uma gratificação, que vai variar de 1.360 a 971, e não está aqui, mas eu tenho quase certeza que tem mais de insalubridade. Então é mais um adicional de insalubridade que dá uma ajuda aí, né? Então tudo isso conta, e o salário inicial já é bem interessante. Provavelmente vai progredindo, vai melhorando ao longo dos anos. Em relação às vagas, né? A vaga que vocês vão se inscrever é para promotor de saúde profissional, que é o mesmo cargo de diversas outras funções, outras formações. Tem um detalhe, né? Provavelmente vocês vão fazer 40 horas semanais, porque 30 horas semanais é só para fisioterapeuta e 20 horas para médico, né? Como não é o caso de vocês, vão fazer 40 horas, mas já fica a dica, né? Entra lá, se filia num sindicato e vai brigar aí pelas 30 horas, porque nada mais justo, né? Prova objetiva. Como eu falei, ela é classificatória, ou seja, vai te dar a posição para te ser nomeado, mas ela é eliminatória também. Então, é o tipo do concurso que tem que ter um balanceamento, né? Uma boa distribuição nas notas. Não adianta tu ser especialista em língua portuguesa e em raciocínio lógico não fazer ali 40%. Né, Fábio? 2 questões de 5. O cara da matemática é o Fábio, né? Uma seria 20%, 2, 40%. Então, não é tão pouco, tá, pessoal? Não deixem de lado essa disciplina, porque costuma ser a pedra no sapato dos veterinários. A gente não fez muito cálculo na faculdade. Então, derruba muita gente boa. Tá? Não confiem só no raciocínio lógico, eu dou uma lida um dia antes da prova. Não façam isso. Tá? Tem que treinar, fazer exercício. Daí o Fábio pode dizer melhor. Noções de direito, legislação de SUS, 17 questões. Tem que fazer 9, tá? Cada uma vale um ponto. Português 8, tem que fazer 3. Também não é tão pouco, mas sim. Português é uma distribuição diferente de raciocínio lógico. Raciocínio lógico, se a banca erra um pouco a mão, elimina uma galera, né? Português é muito difícil, sabe? Tipo, fazer 3 de 8, só na tua intuição é capaz de tu fazer. Embora, como eu falei, se tu não tiver uma boa distribuição em todas as matérias, tu vai rodar, tu vai ficar muito embaixo. Então, tu tem que se esforçar para chegar perto do 8 em português, perto do 5, raciocínio lógico, em todas, né, de uma maneira... Tá me fugindo o termo, né? Não é equivalente, mas próximo disso, né? Pensem no barril. Não adianta uma estaquinha do barril estar muito baixa, porque a água vai vazar por ali. Tá? Teoria do barril para vocês. Conhecimentos específicos, 30 questões, valendo 2 pontos. Olha o peso disso aí. Moral da história. Muita gente desavisada vai focar só em conhecimentos específicos, porque vale muito mais, e vai se incomodar ali em conhecimentos gerais. Por quê? Chutar noções de direito e legislação do SUS, para quem nunca viu, é bem mais difícil do que chutar uma específica que tu viu na faculdade. Raciocínio lógico, mesma coisa. Achar que vai dar para dar uma lida, fazer umas questões só com base na última prova, tem que ter que pensar, tá? Moral da história, então, são 60 questões, e dessas 60, né, 46 vocês precisam acertar. É isso, né? Na prova, encargo conhecimento. Já tem uma distribuição por macro-região. Vocês, 2 são para a região leste, uma para o oeste, uma para o norte, uma para o noroeste do estado. Perfeito? Todas de ampla concorrência. Bom, o período de inscrições. Aí eu quero dar o segundo recado para vocês. Não é porque as inscrições iniciam no dia 14 que vocês vão começar a estudar dia 14. Quem fizer isso já está, assim, grande chance de ficar de fora. Por quê? Quando sai o edital, a gente sabe exatamente o que vai cair na prova. Então, todo mundo vai começar a estudar valendo a partir do edital. Tem muita gente, infelizmente, que antes do edital não costuma estudar ou não pega bem o embalo. Mas sai o edital, é impressionante, as pessoas se transformam. Então, os concorrentes de vocês estão se transformando nesse exato momento. Vocês façam isso também, não aguardem o dia 14, porque também é meio instintivo. Inscrição só dia 14, tem tempo, deixa eu passar as festas de fim de ano, depois eu vou pegar firme. Não faz isso, tá? Lembre-se, um sacrifício temporário para um benefício permanente. Vocês vão perder, talvez, um Natal de ir viajar, um Réveillon de fazer uma festa, mas vocês vão ter mais 30 desses com uma remuneração excelente, né? E fora o resto da vida de vocês, então, que vão continuar colhendo os frutos de um cargo público.
não tem nem o que pensar, né, pessoal? Um sacrifíciozinho muito pequeno para um benefício desse porte aí. É um trabalho muito bom, vale muito a pena fazer esse mini sacrifício. Então, a prova vai ficar para 29 de março. Como eu falei lá no início, o tempo voa. Não é pouco conteúdo, o Fábio vai mostrar para vocês, mas dá tempo de fazer uma baita de uma preparação. Porém, o tempo voa. Então, dia 29 de março é a data prevista aí da prova, tá? Outra dica bem rápida, não esqueçam, façam a inscrição no início do período. Infelizmente, inclusive alunos nossos, pessoal bom mesmo de memória, inteligente, conseguem perder o prazo das inscrições. E é muito chato. Por quê? Às vezes não é culpa deles, é porque eles se enfiam de cabeça nos livros, né, nas apostilas e fazendo questões e flashcards, e daí, infelizmente, se distrai do boleto, né? Então, isso não pode acontecer. Rapidamente, antes de entrar aqui nos conteúdos, tá? Eu tinha falado lá no início. A gente entrega apostilas, com método soma, com resumo esquematizado, questões comentadas, e agora, questões comentadas com caderno das erradas. O que significa, Saulo? Vamos lá. Tu fez 100 questões de raciocínio lógico. Tu errou 10. Quando tu terminar o caderno das 100 questões, tu vai refazer somente aquelas 10 questões, porque elas vão aparecer de novo para ti. Das 10, tu errou 2. Tu vai refazer essas 2. Então, as questões que tu tem mais dificuldade, tu vai fazer numa maior frequência. Como as questões são comentadas, vai ter toda a explicação do cálculo ali, do raciocínio lógico que tu errou, tu vai ver 3 vezes mais do que as questões que tu tem facilidade. Então, é uma ferramenta fantástica que vocês vão ter à disposição aí para quem for fazer esse concurso. E, além disso, nós temos flashcards, que é o que a gente chama ali do ajuste fino, que são as decorebinhas, as dicas, as coisinhas que é cara crachá que tem que saber. Então, é bateria de flashcards para vocês fazerem. Fora isso, tem videoaula, tem podcast, tem todo um conteúdo muito robusto aí para vocês, acompanhamento do mentor, vai ver o desempenho, aplicativo e plataforma para vocês registrarem o estudo de vocês, para ver os gráficos, como é que está o desempenho. O mentor vai passar feedback dos simulados, como é que vocês estão indo, vai passar como vocês estão indo em relação à concorrência, os outros alunos que vão fazer a mesma prova que tu, né? Então, ajuda muito, sabe, a encontrar aquilo que eu falei lá no início, o balanceamento entre as matérias. Tem gente que acha que está abalando, fazendo 3 de raciocínio lógico, quando vê, os concorrentes diretos estão fazendo 4 a 5. Ou vice-versa, a pessoa acha que está mal e se dedicando muito numa matéria, quando vê ela está muito acima da média. Vocês só vão saber isso com esse suporte aí que a gente dá na nossa mentoria, tá? Então, já dei uma adiantada, vamos acompanhar agora o Fábio e no final a gente volta aí para dar mais algumas notícias. Tá certo? Vão falando no chat aí que no fim a gente vai tirar as dúvidas de vocês. Beleza, muito boa noite para quem eu ainda não me apresentei. Como o Saulo falou, me chamo Fábio, sou, junto com o Saulo, cofundador aqui do Convet. Vou comentar aqui, Saulo, acho que dá para parar de compartilhar a tua tela, vou compartilhar a minha aqui. Aí, deixa eu ver. Tá cortando, não sei por quê, deixa eu tirar e colocar novamente. Um minuto. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Vocês conseguem ler ou ficou muito pequeno? Respondam aí no chat aí. Sim, acho que vai ficar mais fácil. É possível ler o que tem ali? Se não, vou só... mas minha tela é bem grande, vamos deixar eles responderem. Se alguém tiver no celular, não vai conseguir. Mas eu vou comentando aqui, é importante que a gente fale também sobre o edital. Língua portuguesa, pessoal, o que a gente pode já comentar? Língua portuguesa, veio o básico de português, não veio redação oficial, não está aqui entre os assuntos aqui que serão cobrados. É um tema que vem aparecendo em alguns editais, mas ficou de fora, e eu acho muito bom, porque é um conteúdo um pouco chatinho e tem
tem aparecido umas questões aí meio estranhas. Legal, então, português, muitas questões de bancas similares, então não se assustem se tiver lá no banco de questões outras bancas. Por quê? Porque a gente precisa ter o máximo de questões possíveis. E da banca não tem um volume tão grande de questões disponíveis, tá? Então, por isso vai precisar de mais de uma banca. Vamos lá, raciocínio lógico. Raciocínio lógico, ele vem disfarçado aqui de raciocínio lógico, mas é basicamente matemática, tá? Então, é basicamente matemática, não é a pior das matemáticas, mas eu diria que é uma prova de matemática que as bancas estão cada vez mais levando para esse lado de cálculos e não tanto aquele raciocínio lógico tradicional. Então, aqui, o que é mais difícil aqui? O que a gente vai focar principalmente? Análise combinatória e probabilidade, que vai estar em algum lugar aqui, ó, aqui embaixo. Probabilidade e análise combinatória, são os dois onde a banca consegue complicar um pouco mais. Também aqui, probabilidades com conjuntos, condicional, trouxe aqui separado, mas é o mesmo tema. Também diagramas lógicos ou conjuntos, isso tudo a gente tem no nosso material e vai revisar e fazer muitas questões. Isso aqui é o tipo de conteúdo que se aprende fazendo questões, tá? Prova de noções de direito e legislação do SUS. Aqui, alguns comentários. Primeiro, é uma prova de direito administrativo, ela começa aqui, né, com o título Direito Administrativo, os conteúdos clássicos. Então, quem já tem um ciclo básico aqui do Convete, aquela primeira apostila está toda aqui e a segunda também, porque os princípios da administração, como é feita a organização administrativa, administração direta, administração indireta, os conceitos bem elementares, nada de muita inovação. Aqui também outros conceitos sobre processos administrativos, e daí sim vai inovar, porque tem uma lei estadual. Nós já temos também no nosso material essa legislação aqui. Quem já fez outros concursos do estado do Paraná sabe que essa norma aí cai muito seguida. Então, tem até um pessoal que estava estudando para esse concurso e outros estavam estudando para a ADAPAR, conhecida nossa essa norma aí dos processos administrativos estaduais. Vamos lá. Então, ela destrincha aqui, tudo isso aqui é a mesma lei. Então, trouxe aqui as seções, o que vai cair. Também o Estatuto do Servidor do Paraná, então aqui é outra norma, tá? Então, aqui em cima nós temos essa lei estadual, e lá embaixo vamos ter outra, que é o Estatuto do Servidor. Então, parece bastante coisa aqui, mas são duas normas, tá? Depois, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem caído bastante em concurso, então é essa lei aqui. Estatuto da Pessoa Idosa, quem estudou para o mapa, estudou isso aqui também. A Constituição Federal, cai lá o artigo 196 até o 200. Vamos ver quem está preparado aí, o que trata esses artigos aí. Eu quero ver se alguém está esperto aí, já vai acertar uma questão da prova. O que trata esses artigos aqui na Constituição? Eu vou escrever aqui e vamos ver se alguém acerta. Se não sabem, chutem, pessoal. O importante é participar. Olha aí. Ô, pessoal. Bom, vamos lá. Importantíssimo para esse concurso, tá? Isso aqui trata sobre saúde. São
os artigos que tratam sobre a saúde, sobre o SUS. Então, na Constituição são esses 4 artigos super importantes. Também tem a LGPD, a Lei, né, de Proteção de Dados, a Lei Orgânica da Saúde, 8080 do SUS, e o decreto que regulamenta ela, o 7.508. Importante, 2 normas que caem com frequência, e também a Lei 8.142, que também trata sobre a organização do SUS, e só um programa de saúde. Então, a gente está acostumado a ver muitos outros, né, programas de saúde, e no material que eu tenho aqui só tem esse. Deixa eu confirmar se eu não pulei, se não tenho alguma outra coisa aqui, porque está muito sucinto. Edital, vamos lá. Só por garantia. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Pô, pegaram muito leve. Deveriam ter colocado mais temas aí de programas, né? Ia beneficiar bastante vocês. Vocês que são alunos do Convet, claro. Então, os programas são bem complicadinhos e tem partes que caem, que a gente já conhece. Então, com certeza aqui no programa Política Nacional de Humanização, vocês irão acertar. Beleza, fechado então. Raciocínio lógico, que não é raciocínio lógico, cai matemática. Parte de legislação, 2 conteúdos de direito administrativo, 2 conteúdos bem tranquilos, e essas leis, Estatuto do Idoso, ECA, a parte geral do SUS, vai dar uma apostila, só essa parte do SUS, e é isso. Então, um conteúdo bem enxuto, tá? Então, um conteúdo bem enxuto mesmo, é uma prova tranquilíssima. Mas vamos lá para o conteúdo que mais nos interessa, maior peso, maior quantidade de conteúdos. E aqui que o bicho pega. Por quê? É uma prova bem específica, tá? Ela é uma prova bem específica, cai bastante zoonoses, e essa primeira parte aqui de preceitos, éticas, responsabilidades inerentes, aqui são principalmente normas do CFMV. Então, aqui, lá 1.138, outras normas ali também relacionadas à ética e responsabilidade do médico veterinário, a própria lei que regula a profissão, a gente vê que é isso que tem sido cobrado, tá? Mas outros conceitos de ética que vão aí tangenciar esse assunto também são importantes para a gente entender os textos que essas questões trazem. Alguns conceitos de ética são bem importantes, tá? Aqui a gente não está falando daquela ética do servidor público, tá? Não é a ética do servidor público, não adianta estudar lá o decreto que regula a ética do servidor. Aqui é outra coisa, do ponto de vista bem do médico veterinário, tá? Então, outros conceitos aí, saúde e doença, que a gente vê lá na epidemiologia, condicionantes. Então, quem aí já estudou toda essa parte aí de fatores, né, que estão envolvidos na saúde sobre um prisma mais ampliado. Então, aqui, determinantes é um conteúdo que tem sido cobrado nas provas de saúde, tá? Isso aqui não é um conteúdo específico de veterinária, tá? É um conteúdo da área da saúde. A gente vê, por exemplo, no ENARI cai esses determinantes e condicionantes de saúde. Então, são conceitos bem importantes para se aprender, dá tempo. Endemias, epidemias, pandemias, conceitos de epidemiologia e vigilância em saúde também. Já temos esse material aí, principalmente para as provas relacionadas com
secretarias estaduais ou municipais de saúde. Então, toda essa parte aí, investigação de surtos, saúde única, um tema que cada vez vem crescendo, né? E aqui, a relação entre saúde humana, animal, vegetal, ambiental, às vezes vem com outro nome. Então, como vigilância ambiental, já vi. Então, é esse desdobramento. Porque se a gente olha lá no site da do Ministério da Saúde, se vocês pesquisarem lá, vigilância em saúde ambiental, vão ter essas divisões aqui. Então, relacionadas, claro, a zoonose. E depois vai trazer aí alterações climáticas, tudo relacionado à saúde, aqui muito baseado no material da USP, que a gente utiliza no nosso material como fonte. Tem um material da USP que relaciona vamos dizer assim, o panorama mundial de ocorrências de doenças emergentes, reemergentes, baseadas nas mudanças climáticas, doenças que voltam a aparecer e outras que são novas, como é o caso da Covid, foi o caso do Zika, então está relacionado a algumas mudanças. Doenças de veiculação hídrica, aqui ele dá uma lista, isso ajuda bastante, então, cólera, febre tifoide, leptospirose, tudo isso, a gente vai precisar ver de dois prismas, tá, pessoal? Tanto do ponto de vista humano, que tem lá naquele manual da saúde, eu acho que foi reeditado até o último, foi reeditado ano passado, é um ótimo material, mas ele é muito grande, e a gente precisa selecionar ali o que vai ser cobrado. Conceitos, classificação, etiologia, patogenia, tudo, aquele clássico, né, epidemiologia, sinais clínicos, tratamento, prevenção, só traz de outra forma aqui, das principais zoonoses. Como é um concurso para veterinário, a questão que nunca pode deixar de ser cobrada é raiva, né? Então, eu sempre brinco que pode até não cair português para um concurso de veterinário, mas uma questão sobre raiva provavelmente vai existir. Algumas coisas que eu tenho percebido, então essas zoonoses aqui, bem clássicas, né, brucelose, tuberculose, para uma prova dessa não tem como a gente fazer sem conhecer essas doenças, e algumas coisas mais novas, tá? Então aqui, ó, essa meningite aqui tem lá no Manual da Saúde, mas ela não é comum em provas de medicina veterinária. E tem uma outra aqui, deixa eu achar ela, porque eu vi aqui, ó. Essa aqui se chama febre orupoche. Então, alguém aí já ouviu falar disso aqui? Ela também está relacionada com transmissão por mosquito. Tem caído em provas, a gente percebe, eu não consigo associar ela como uma zoonose, mas também essas outras, como dengue, também é um pouco difícil, mas ela tem aparecido aí, não é a primeira vez que eu vejo essa doença em provas, tá? Conceitos de imunologia, isso aqui é importante, muito importante, tem sido recorrente nas provas, principalmente por discussões aí relacionadas à vacina, negacionismo, então essa parte de imunologia tem sido recorrente. E a banca muito esperta, ela vai lá e coloca antígenos, anticorpos e células do sistema imunológico, ou seja, pode cair qualquer coisa aqui dentro da imunologia, mecanismos de resposta humoral, as técnicas de diagnóstico e a biologia molecular. Aqui eu diria que provavelmente, muito provavelmente, nem caia uma questão de biologia molecular lá perguntando o que é um CAP5, qual que é como se faz a transcrição, todos esses conceitos assim muito complicados, mas geralmente cai a parte de biologia molecular relacionada a diagnóstico, é isso que a gente tem visto.
Mas, igual, vamos ver todos os conceitos. Esterilização e desinfecção, então, aqui um pouco de conceitos aqui relacionados com a saúde, tá? Cuidado aqui é um pouco diferente do RESPOA. Eu já vi um pessoal vir falar, olha, errei a questão, vamos tentar anular, mas ela era diferente do conceito do RESPOA, um pouco diferente, tá? Aqui, o conceito da saúde, ele tem vamos dizer assim, um outro viés aqui relacionado com a biossegurança, tá? Técnicas de coleta de material para exame patológico, microbiológico, toxicológico. Vamos lá, saúde pública veterinária. Então, obtenção, beneficiamento de produto de origem animal. Então, vai cair um pouquinho de inspeção, bem no final aqui. Flora microbiana. Então, aqui está dentro do conteúdo de DTA, só eles deixaram um pouquinho separado, e o SUASA lá, o nosso decreto, né? O decretão do SUASA, importante aqui, e código de ética. Então, queria mostrar para vocês aqui algumas coisas. Então, por exemplo, pessoal, para quem não conhece o nosso material, deixa eu mostrar para vocês. Por exemplo, essa febre, a Orupox, e a gente já, como eu falei, a gente já viu esse conteúdo aí, já trabalhou com ele. E deixa eu passar ele para cá. Compartilhar ele com vocês. Aí. Estão conseguindo enxergar? Então, esse é o nosso capítulo aqui sobre a Orupox, para quem nosso material ter uma ideia. Então, é um capítulo que deve ter aí perto de umas 20 páginas, e assim que estão nossos materiais, tá? Então, com ilustrações, é um conteúdo bem difícil, a gente não vê, a gente teve que fazer uma boa pesquisa para chegar nesse material, e já temos questões também sobre esses assuntos, temos todas aquelas zoonoses, tá? É bem legal esse material aqui, bem focado aí na prova de vocês. Deixa eu ver aqui, tinha um outro que eu queria mostrar também, relacionado ali às coletas de exame, tá? Eu acho aqui que é um material que a gente não vê muito no mercado aí, mas a gente vai... Olha só, esse aqui é um capítulo sobre coleta de material biológico para análises clínicas e laboratoriais. Bem aquilo que está no edital ali, tá? Vamos lá. A gente tentou ilustrar o máximo possível então, dessa coleta de material biológico. Então, como se faz, tipos de agulha, coleta de sangue, que vai com heparina, o que não vai. Então, os métodos de coleta, né? Então, isso aqui é bem importante a gente
até pouco tempo não tinha esse material e produziu, porque vem sendo cobrado, e a gente também tem focado nas questões que cobram sobre esse assunto. Então, mais ou menos com essa pegada aqui, tá? Então, que tipo de tecido, qual meio de transporte, essa parte de coleta, tanto para análises de biópsia, exames raspados de pele, então, como fazer, amostras do sistema respiratório, coleta. A gente deixou um material bem completinho aí para vocês, porque vocês viram ali, vai cair na prova, então, importante conhecer essas ferramentas de coleta e como se fazer a coleta. Isso aqui tudo de acordo com a legislação. Então, tem algumas coletas que são reguladas e outras de acordo com os manuais. Então, os principais manuais dos laboratórios do Ministério da Agricultura e o LACEN. Então, com base nesses materiais que a gente produziu aí, as formas de coleta, né? Sistema nervoso, obtenção de soro, então, como que é feito. Para influenza, né? Então, suave de arrasto, até parasitológico. Então, esses são materiais que a gente elaborou e vão ser, vamos dizer assim, alguns até estreados aí nesse concurso. Deixa eu fechar aqui. Certo? Então, resumindo, uma prova que a gente vai ter que focar bastante em questões de matemática. Então, ele chamou de raciocínio lógico, o elaborador da prova chamou de raciocínio lógico, muitas questões de língua portuguesa. No início ali da legislação, vamos focar nas leis, depois sim cair dentro das questões, porque precisamos pegar bem os conceitos, vocês precisam muito daqueles conceitos, e a parte de medicina veterinária também o material já está pronto, praticamente pronto, mais de 90% pronto. Tem um tema ali que a gente vai apresentar o viés mais da saúde humana depois, o resto já está tudo elaborado, tá? São assuntos que a gente já conhece, já são recorrentes de prova. Então, que eu tenho para finalizar aqui comentários sobre esses conteúdos, que está muito enxuto, pessoal, está muito enxuto. O tempo é mais que suficiente, tá? Mas tem que começar a estudar agora. Talvez, né, Saulo, o que tu acha? Em vez de apagar o Instagram, vamos permitir que só suspendam, então, já que o edital é enxuto. Nesse caso. Não, mas é um vício. Quando vê, o pessoal já está 5 minutinhos, foi lá e passou meia hora. Meia hora dá para fazer quantas questões, né? É isso aí. E aí, pessoal, gostaram desse edital? O que vocês estão achando desse edital aí? Eu achei ótimo, um ótimo edital. Eu gostaria de ter estudado com um edital assim. Não são aqueles editais infinitos, né, que a gente sabe que não vai dar para terminar, então vai ter que escolher. Muitas vezes aqui nos Destrinchando o edital, a gente fala, olha, pessoal, é muito conteúdo, tem coisa que vai ter que ficar de fora por análise de risco e probabilidade. Então, isso vai fazer bastante diferença. Quem começar a estudar agora, então não é porque o edital é enxuto que a prova vai ser fácil, pessoal, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é quem fizer os simulados, quem fizer as questões e revisar certinho, olha, isso aqui é muito tranquilo, esse tipo de concurso aqui. E assim, ó, para quem merece, tá? Então, assim, ó, não vou tirar, não tirem conclusões precipitadas, tá?
Mas quem vai passar o final de ano estudando vai ter um troféu aqui, porque agora é uma época que os concorrentes de vocês, eles estão de férias, tá? Então, muita gente para de estudar agora nessas semanas até o Réveillon, e isso vai fazer diferença. Quem começar a estudar amanhã ou hoje ainda vai sair na frente, tá? Então, é um diferencial, aproveitem isso. Claro, curtam lá a família, dentro das possibilidades de cada um, mas tirando esses momentos ali da noite de Natal ou do Réveillon ali, estudem, aproveitem esse final de ano que faz toda a diferença. Vou falar um relato aqui, muito pessoal aqui, acho que o Saulo é a prova viva disso, né? Então, quando o Saulo estava estudando para o mapa, a gente fez uma festa de Réveillon aqui na minha casa, isso foi final de 2017, né? O Saulo foi embora mais cedo, porque no outro dia ele ia estudar, né? Porque tu tinha a prova, tinha a redação, né? Então, para o mapa. Então, é um exemplo, hoje ele está aprovado. Então, quem abdicar desse prazer tão momentâneo, né, logo vai colher o fruto. E vale a pena, só para complementar. É o tipo do sacrifício que na hora parece que é uma coisa gigantesca. Ah, vou ver minha família, vou ver não sei o quê. Pessoal, passadinha, voltar, não beber, estudar. Ah, se fosse pré-edital, nossa conversa ia ser diferente, mas não é. Pós-edital, cada minuto conta, tá? Deixa eu colocar uma coisa aqui para eles. Pessoal, para quem ainda não é nosso aluno, só para entender, né, algumas ferramentas que a gente tem que pode ter certeza que ajuda muito, tá? Aqui na esquerda, imaginem o seguinte, isso aqui é o ranking do simulado. Cada simulado que vocês fizerem, depois vocês vão acessar, tem uma privacidade, porque só aparecem as iniciais de cada aluno, né? Então não sabem quem que é quem, mas vocês vão saber pela nota de vocês pelas iniciais. Isso aqui vai dar um comparativo como vocês foram matéria por matéria. Então, português. Pô, fiquei em último aqui, achei que eu tinha ido bem. Né? Acertei 7, achei que eu estava abalando. Mas se o simulado for fácil, imagina assim, ó, saber que tu tirou 7 num simulado ou numa prova não significa nada, a menos que tu tenha os indicadores. Como que foi a média? Qual foi a nota mais alta? Qual foi a nota mais baixa? Só assim vocês vão saber se foram bem ou mal. A gente costuma dar um exemplo, né? A gente tem bancos de questões que foram feitas por profissionais diferentes. Então, algumas matérias o pessoal costuma ir melhor e outras ficaram mais difíceis e o pessoal vai pior. Então, tem gente que acha que está arrasando porque acertou 80% em organismos internacionais. Quando a gente vê, a média é 89%, 92%. Então, se a pessoa não está arrasando, ela pode estudar um pouco mais para ficar pelo menos na média ou, de preferência, acima da média. Enquanto que tem bioestatística, uma nota, quem faz 60% tá indo bem. Estou dando exemplos, tá? Então, isso aqui dá um norte muito bacana para vocês. Façam um simulado. Eles têm duas funções. Uma, pessoas competitivas se estimulam por ele. Ah, estou indo bem, vou estudar mais, ou estou precisando melhorar, vamos lá, vamos lá. Esse é um ponto positivo. O outro ponto é poder se comparar nesse aspecto e ver onde que pode melhorar, qual matéria que está ficando meio de lado. Daí tu vai conversar com o teu mentor, o mentor vai ver contigo isso, tu pode falar, vamos aumentar um pouquinho aqui, raciocínio lógico, estou inseguro. Ele vai dizer, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, aumentamos um pouquinho aqui, diminuímos ali. Então isso daí ajuda bastante. Aqui do lado é o painel que o mentor vai ter para te acompanhar. Ele vai ver matéria por matéria, como é que tu está em relação aos concorrentes direto, em relação a todos os alunos Convete. Então, tudo isso são indicadores que ajudam eles aí, tá? Vamos ver se vocês estão batendo a meta, se não estão. Só por ter que dar uma justificativa, isso já tira o pessoal da zona de conforto, né? Cria um compromisso com o estudo. Então, não é assim, essa semana eu estou cansado, não vou estudar. Pô, mas depois vou me cobrar aqui e eu não tenho nenhuma desculpa, assim, mínima plausível. Porque a gente se engana, né? É que nem ir no psicólogo. No psicólogo vai ter que falar. E quando tu fala em voz alta, tu começa a perceber que algumas coisas são complicadas. Mesma coisa aqui, a nossa monitoria vai acompanhar vocês para que vocês tenham que falar, opa, não estudei. Por quê? Tava com preguiça. Pô, isso pesa a consciência, né? Ou não, realmente tive imprevisto, não tive.
Então, esse compromisso aí com o estudo é bem interessante. Aqui embaixo, nosso aplicativo, para vocês registrarem as horas de estudo, ele tem um timer, né, um cronômetro, tem todo o ciclo de estudos para vocês saberem qual matéria tem que estudar, quanto tempo tem que estudar essa matéria. Todo esse ciclo de estudo ele é personalizado, tá, pela nossa equipe para vocês, de acordo com a rotina de vocês, com as horas que vocês têm disponíveis, com a experiência, com as notas. Temos bateria de flashcards aí para vocês praticarem bastante. Já expliquei a função do flashcard. E os nossos simulados, que é no estilo treino difícil, jogo fácil. Ou seja, o pessoal leva a pau desses simulados, reclama, ficam desesperados, chega na hora da prova e falam, só isso aqui? Estava muito fácil. Pô, várias questões estavam nos simulados. Dê uma olhada no nosso Instagram, mas é muito frequente que o tema da discursiva, por exemplo, a gente coloque nos simulados. É muito frequente que questões muito semelhantes a gente coloque nos simulados. Porque o Fábio está com anos e anos de experiência, mais de 12 anos, né, envolvido com concursos, então ele olha o edital e já sabe mais ou menos o que tem que botar nas apostilas, o que tem que botar nos simulados. Isso acaba ajudando bastante vocês. Tá? Então, deixo um convite para quem não é aluno, procurem o nosso pessoal, né? As gurias ali das vendas podem ajudar vocês, tirar dúvidas, mandar contrato, explicação e tudo mais. Não é um simples preparatório, como vocês puderam ver. Se fossem contratar separadamente banco de questões, é ruim perto do que a gente tem. É ruim para péssimo, né? Porque, cara, vocês vão pegar questões de veterinária desatualizada, não bem catalogadas, sabe? É nível ruim. Apostilas, nenhuma do mercado se compara. Tá me faltando humildade, né? Tem que pegar outras pessoas, outros alunos e deixar eles falar, mas aí, minha opinião sincera, né? Videoaulas complementares, exceto português, que é um curso completo, tanto de português quanto de redação, temos as videoaulas. Os outros são complementares, ou seja, tem que estudar a apostila e a videoaula, ela é um complemento à apostila. Tá? Banco de questões com as tecnologias que eu já falei para vocês, que fazem muita diferença na preparação. Poder repetir as erradas. O nosso banco de flashcards também tem essa ferramenta de repetir os flashcards que vocês erraram. Tá? Então, tudo isso é para vocês só sentarem e estudar. O ciclo de estudos a gente que vai fazer, as apostilas a gente que vai liberar para vocês, as questões a gente bota na plataforma mastigadinho, então, tal concurso, são essas questões, só parar e fazer. São essas apostilas, é tudo muito mastigado, sabe? Porque eu e o Fábio, na nossa época de concurseiros, não tinha nada mastigado. Questões, a gente teve que criar um grupo de amigos para fazer questões, ficava mandando ali, né? Porque não achava na internet questões boas, desafiadoras, mesmo comentadas, né? Com uma base boa. Então, os simulados, a gente que criava nossos simulados, era uma trabalheira, tudo era muito trabalhoso. E a gente pensou, vamos dar tudo mastigado para os alunos só sentarem e estudar. Então, essa é a nossa proposta e tem dado certo, né? Vocês viram nos vídeos ali que o resultado não a prova real está ali nesses resultados que a gente teve. Só olhar os grandes concursos, a maioria deles, os nossos alunos ficaram entre os primeiros colocados. Então, aí, um grande diferencial do Convete, né? A gente fala a estatística, a gente mostra o nome, sobrenome de cada um dos aprovados. Então, é só olhar na lista ali, conferir, é verdade, é verdade, é verdade, e deu. O que garanto para vocês é um diferencial matar a cobra e mostrar o pau, tá? Paulo, então, olha só, diga. Deixa eu mostrar aqui um detalhe, não sei se foi falado disso. Olha o plano de carreira. O plano de carreira é bem interessante, tá? Esse concurso, olha as remunerações aqui. Então, tem auxílios, então tem diversos, eu estava vendo aqui, tem gente que tem redução de carga horária, tem gente que concilia, né? Tem aqui os cargos comissionados, provavelmente são chefias ou chefes de programas, alguma coisa assim. Os aposentados, todos eles ganham em torno de R$24 mil de remuneração bruta, né? E o pessoal da ativa, aqui, vamos pegar um aqui, não vamos entrar muito em detalhes do nome da pessoa aqui, né? Mas ela tem aqui um vencimento que
parece que ele é progressivo, que parece que tem, olha só os aumentos, teve aí alguma alteração, provavelmente, na lei que regulamenta essa carreira, porque parece que tem alguns aumentos bem significativos aí nos últimos tempos. A maioria é aposentado, então isso vai responder uma coisa ali que eu quero comentar. Opa, saiu fora do quadro. Bastante gente aposentada, bastante mesmo, e essas remunerações dos ativos aqui são boas remunerações, tá? Olha só, e teve esse aumento aí, bem em julho de 23, deu esse salto, tanto na gratificação quanto no vencimento. Daí tem mais aqui outros auxílios. Me parece que deve ter um plano de carreira muito parecido com a da Par. Eu acredito que conforme vai passando o tempo, ó, ele tem um aumento já programado. Ó. Não tenho certeza se é isso, mas é o que parece. Então, uma boa remuneração líquida. Tem aqui imposto de renda e tal. Então, uma remuneração, isso aqui lá em 2022, tá? Hoje já está aqui 18 mil. Parecido com o inicial do mapa, eu acho, né? Esse aqui. Já uma pessoa, eu não sei há quanto tempo está no estado estatutária. 2017, eu acho. 3 de fevereiro de 2017. O início da data do termo, eu acho que iniciou em 2017. Pelos aumentos ali tem um plano de carreira, né? Todo ano praticamente. É legal. Um aumento bom. Deixa eu parar. E, como a gente falou lá no início, né? Até respondendo já uma pergunta aqui do chat em relação ao número de vagas, que parece pouco. Esses concursos, assim, costumam botar poucas vagas e depois nomear bastante, tá? Bastante. A gente não sabe exatamente se vai ser muito ou pouco, mas a gente tem visto que tem saído bastante nomeação desses estaduais. E não sei por que botam tão poucas vagas, mas depois acaba ficando bem interessante, né? Em todos os concursos, né, a gente tem visto isso, uma tendência, porque se, caso, né, o órgão ali coloque muitas vagas, pela jurisprudência, eles são obrigados a nomear quem está aprovado dentro das vagas. Até teve um último julgamento ali que fala que não precisaria caso a carreira entrasse em extinção. Então, se é uma carreira em extinção, não precisaria nomear mesmo que dentro das vagas. Fora isso, tem a obrigação de nomear. Então, o órgão, ele evita colocar muitas vagas no edital, porque pode acontecer uma alteração de carreira e daí ele vai perder esse concurso, né? Então, vai ficar desobrigado, e se não tiver essa obrigação, geralmente quem libera lá o tesouro, lá que libera o orçamento, tenta barrar, é uma briga contínua, né? Então, mas a tendência é sempre nomear. Então, a da Par estava chamando até agora, né? Então, concurso que foi realizado em 2021, estava nomeando em 2025, né? Então, para ter uma ideia, 4 anos depois. O exemplo, né, hoje eu atuo como auditor fiscal tributário. Eu fiz uma prova que tinha 9, acho que é 9, 7 ou 9 vagas, nomearam até os 144. Então, pessoal, não se assustem por poucas vagas, tá? Então, isso é normal. E pode ter gente, por exemplo, assim, que vai fazer o outro concurso numa cidade que atrai, e está aprovado ali, e assuma em outro lugar, e nem assuma esse. Aconteceu no mapa, né, Saulo? Tem pessoas que não assumiram, passaram no mapa e não assumiram. Então, vamos dizer assim, aumentou o número de vagas, porque vão nomear mais pessoas, tá? O próprio mapa nomeou, né, agora mais,
teve uma nomeação nova, então, para vocês verem. Eu acho que é uma coisa que não se olha, tá? Número de vagas, assim, dessa forma. Tem que fazer e tem que passar. Depois, a nomeação é outra, vamos dizer assim, é outra luta, né? Então, vai lá, tem reunião do sindicato com a secretaria e tal, e busca essas nomeações, e no final sempre dá certo. SEAP nomeou todo o cadastro de reserva, as cidades que provavelmente, muito provavelmente, vai nomear muita gente ainda, então, apesar de ter nomeado, tem acontecido algumas nomeações esporádicas, né, mas, assim, tem uma massa ali no cadastro de reserva que é possível, com os últimos acontecimentos, aí, decisões judiciais que vão ser nomeadas também. Então, é importante, Sara, por mais que tenha poucas vagas, faz a prova e deixa, vamos dizer assim, deixa na mão do destino, porque a chance de ser nomeada é muito alta. Estão nomeando muita gente. Certo? E outra pergunta em relação à vaga ser distribuída por regiões. De vez em quando é assim mesmo. Inclusive o que a gente passou na Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul foi assim. A gente tinha que escolher primeiro a região e, dependendo da nossa nota, a gente depois, se aprovado, escolhia a cidade. Óbvio, por ordem de classificação. Assim, nada contra, né, esse formato. Ele deu uma segurada na questão da migração, porque o pessoal já ia escolhendo as regiões que gostaria de morar, a maioria pelo menos fez isso, exceto alguns kamikaze que botavam bem longe, achando que ia ter menos vaga, mas isso na prática nunca dá certo, né? Nunca dá certo. Não dá, teve um cara que era agrônomo, né, fez mapa e botou, morava em Florianópolis e botou, não sei, do outro lado do Brasil, norte, lá, Rondônia, Amapá, algum desses. Lá ele não passou e passaria em Florianópolis, porque era por cidade esse concurso, 2014, né? E já pensou, cara, ele morando em Florianópolis, teria passado com a nota dele, mas foi, não, vou botar um bem longe, só que junto com ele, 50 pensaram a mesma coisa, e daí não deu. Mas acontece. Mas, enfim, às vezes é assim por região, tá? Teve casos também que a gente sabe, né, que nesse concurso do mapa aí de 2014, por exemplo, a cidade de Jaguarão, que é na fronteira com Rio Branco, né, foi mais concorrido que Porto Alegre, por exemplo. Então, pessoal, escolham a cidade que vocês querem ficar, tá? Essa é a nossa dica. Por quê? Essas cidades que são concorridas, geralmente são cidades que têm mais vagas, chamam mais pessoas também. E então é meio natural isso. E não encanem com isso, tá? Não fiquem pensando, escolhi, talvez não teria sido a melhor. Pessoal, pode ter, assim, ó, uma cidade pode ter 100 concorrentes, na outra 10. Depende da qualidade dos concorrentes, tá? Não o número de concorrentes. Então, a nota é vocês contra vocês, não é... Concurso é isso, né? Concurso é isso. Exatamente. E em relação a quem acha que é pouca vaga, pessoal, cada um precisa de uma vaga, né? Vocês prestaram atenção no vídeo ali que eu falo os nossos colocados no IMA, em Minas Gerais? Cara, a maioria ficou em primeiro, segundo, terceiro, né? Eram 4 vagas apenas na regional. Cara, nossos alunos foram lá e ficaram nas vagas que tinham. Então, não se preocupem com isso, tá? Deixem para quem não é do Converte se preocupar com isso. E mesma coisa que o Fábio falou, escolheu a regional, esquece, vai firme, porque na prática não tem isso de regional mais fácil, porque não tem uma cidade tão boa, coisas assim, não vão atrás. A gente escuta muito relato nesse sentido de que não funciona essa estratégia, tá? Então tá, mais algum recado aí, Fábio? Não, da minha parte, uma mensagem final. Então, estudem, principalmente esse final de ano, aproveitem esses dias, saiam na frente dos concorrentes. Esse esforço aí vai ser temporário, então a prova é março, né?
Então, tem tempo, mas não percam o tempo, tá? Então, apesar de ele existir, ele não é uma fonte renovável, vamos dizer assim. Então, a gente sabe, tem uma coisa que eu sempre falo e provavelmente eu vou repetir para vocês quando a gente fizer lá o reta final. Então, antes da prova, a gente vai fazer aí um reta final, vai conversar com vocês ali para dar as últimas dicas. A psicóloga também, nossa psicóloga, a Maíra, vai dar umas dicas muito importantes. Participem, porque ela vai dar dicas de concentração, respiração, que fazem toda a diferença. Para mim fez, quando eu estudava, para mim fez, e ela vai ajudar. E nesse dia eu vou falar que vai estar tranquilo para fazer a prova quem sabe que fez o possível, que se esforçou. Então, é uma história lá de um samurai, de um livro que eu li, que estava todo mundo ansioso antes da guerra e ele muito tranquilo, e perguntam para ele como é que ele está tão tranquilo, e ele fala: quando era a época de treinar, eu treinei, quando era a época de esforço, eu me esforcei, agora não tem nada que eu possa fazer a não ser ir lá e dar o meu melhor. Então, concurso, para mim, é muito parecido com isso, tá? Então, agora é a hora de esforço, agora é a hora de esforço, e depois é ir lá e fazer o melhor possível, e o resultado vai vir. Então, a gente já sabe que é possível, né? A Caroline já foi, né, uma grande estrela aprovada aí. Quem vai concorrer com ela, saiba que ela é muito forte, né? Carol, nunca vou esquecer. Carol, acho que fez 38 de 40 numa prova. Então, é uma nota, Carol, que ficou na minha memória, tá? Nunca vou esquecer. É uma nota muito alta, foi excepcional. Então, outros alunos aí também estudem, porque Também a pole aprovada já, né, em vários pode concursos, aprovar, né? nomeado. Mas esse que ela fez 38 de 40, eu acho que era na cidade que tu queria, né, Carol? Era na cidade, eu acho que teus pais moram, alguma coisa assim. Eu tenho essa lembrança que era que tu queria muito, me mandou uma mensagem uma vez, né? É isso aí. Falou: esse concurso é muito importante para mim, e fez bastante simulado, se esforçou, e agora vamos lá, vamos repetir. Aproveitando a deixa, né, o que o Fábio falou, a gente vira uma força-tarefa para aprovar vocês, né? Então, aproveita essa conexão com os mentores, peçam ajuda, porque eles estão à disposição. A Carol comentou essa peculiaridade, né? Acho que era a nossa única aluna estudando esse concurso. Era a única. A gente parou o que estava fazendo, viramos madrugada, ajudando, preparando simulados, preparando questões, revisando ciclo, apostila, e sucesso total. Mas não adianta nada disso vocês não sentar e estudar, né? Cada um tem que fazer a sua parte. A gente tenta facilitar, mas quem não senta e estuda, não vai para frente, né? Então a Carol está de parabéns porque, bom, quase gabaritou a prova, né? Isso aí é para poucos. Tá? Então é isso, pessoal. Se não nos vermos mais em nenhuma destrinchando o edital, desejo a vocês bons estudos, que façam uma boa prova e um Feliz Natal, e que 2026 o nome de vocês esteja no Diário Oficial. Parabéns, pessoal, bons estudos e até breve. Um grande abraço.